Ô, Caio, vamos lá. A Justiça já fez o bloqueio da cifra de 11 bilhões de reais da Vale. São três frentes de ações distintas, movidas pelo governo de Minas Gerais e pelo Ministério Público. Isso já para garantir a reparação às famílias das vítimas e também do meio ambiente. Sim, eu acho que a grande questão, no caso Brumadinho, é a gente falar de responsabilidade. Lógico que eu tenho que abrir o comentário aí com uma nota de solidariedade às centenas de vítimas dessa tragédia. Só que aqui vale também a gente pegar a argumentação do professor Villa, hoje mais cedo no Jornal da Manhã, quando ele questiona essa expressão tragédia, porque ela de fato traz ideia de um motivo de força maior, né, como a gente chama no direito. De acidente, né? Exatamente. Para o direito, a força maior, ele vem imbuído da noção daquilo que é inevitável, que certamente não foi o caso, né? Então seriam as tragédias em decorrência da atuação da natureza, os grandes terremotos, os furacões, etc. O caso Brumadinho, é preciso que fique bem claro para o ouvinte, é um crime de proporções gigantescas. Então, nesse âmbito da responsabilidade penal, é disso que a gente está falando. Tem uma questão interessante sobre responsabilidade civil, né? Na verdade, sobre responsabilidade objetiva e a teoria do risco. O jurista, o Silvio de Salvo Venosa, que é um renomado civilista, ele escreveu: para a caracterização do dever de indenizar, né, sobre os 11 bilhões aos quais você se referiu, devem estar presentes os requisitos clássicos. Então, ação ou omissão voluntária, relação de causalidade, né, então precisa haver causa e efeito, dano e, finalmente, culpa. Só que o direito moderno, a partir do começo desse século, ele começa a ter um conceito ampliado de culpa, né? E aí vem a teoria do risco, que é o seguinte: o agente é responsável por riscos ou perigos que sua atuação promove, ainda que coloque toda a diligência para evitar o dano. Isso é fundamental, Edgar, porque isso significa que, por mais que houvesse autorizações, por mais que houvesse alvará, certo? Por mais que a empresa alegue que o poder público fazia a fiscalização, nem por isso eles estão isentos de culpa. Portanto, eles devem responder. Esse que é o conceito de responsabilidade objetiva, né? Continua o professor Silvio Venosa explicando. O sujeito obtém vantagens ou benefícios e, em razão dessa atividade, deve indenizar os danos que ocasiona. A justificativa para isso é bem óbvia. Você não pode inviabilizar uma indenização para a parte mais vulnerável. Então, nesse sentido, é disso que a gente está falando, e foi com base na responsabilidade objetiva que o juiz plantonista deu a primeira liminar. Foi esse conceito que fundamentou a decisão do Dr. Renan Carreira Machado. E só para fazer um link aí com essa sombra, né, vultosa aí dos 11 bilhões, olha o que ele coloca na sentença. A Vale S.A., cuja responsabilidade é objetiva pelos danos causados, segundo ela própria, apresentou lucro recorrente de 8,3 bilhões e distribuiu dividendos da ordem de 1,1 bilhão de dólares apenas no terceiro trimestre de 2018. Se o ouvinte tiver curiosidade aí de dar uma olhada de como isso está no Código Civil, é artigo 927, parágrafo único. Bom, isso daí então a gente já falou responsabilidade penal, falamos da responsabilidade civil, tem também a questão da responsabilidade política. E aqui cumpre falar que a resposta do governo federal, do governo estadual, dentro das suas limitações, foi irretocável. Já em 24 horas, o governo manda 3 ministros de Estado, né, então Meio Ambiente, Minas e Energia e Desenvolvimento Regional, para o local. Também foi o secretário nacional da Defesa Civil, ele fazia parte dessa comitiva, por parte do Poder Judiciário, a Procuradoria-Geral da República, né, pela Raquel Dodge, também se fez presente e fez um discurso de celeridade, né, na apuração de responsabilidades, portanto, algo contra a impunidade. No aspecto internacional, a gente tem que falar da mobilização da delegação israelense, mais de 130, né, profissionais, médicos, engenheiros, bombeiros, técnicos, toneladas e toneladas de equipamento para ajudar nas buscas. Israel, inclusive, colocou nas redes sociais: nós ajudamos nossos amigos. E outro ponto muito positivo é a integração com o governo estadual. Aqui os parabéns para o governador Romeu Zema, estreante na política do Partido Novo, que deu pronta resposta. Para efeitos de comparação com o desastre de Mariana, a comparação é inevitável. A presidente Dilma levou 3 dias para se manifestar publicamente sobre aquele desastre e 1 semana para visitar o local da tragédia.
o atual presidente, que estava inclusive em pré-operatório contra as indicações médicas, fez a visita em loco assim que pôde, logo depois da comitiva dos ministros. Então, eu acho importante fazer essa ponderação e mostrar que, pelo menos em termos de resposta política, a gente avançou muito. E é uma coisa que vem de gerações, né, de mandatos, distintos, de governos distintos, de espectros políticos distintos, nesse descaso com a questão do cuidado e a segurança frente a empresas que têm, como você colocou aí, o risco inerente à sua atividade, enfim, à sua função aí. É uma coisa que vem, né, um descaso que vem acontecendo. Acho que é uma alerta também, né? Resta saber, e eu acho que isso também faz parte desse debate aí, o quanto essa tal flexibilização propagada aí pela nova diretriz, né, pela questão do enfraquecimento que se tanto fala do Ministério do Meio Ambiente, vai nos precaver de situações calamitosas como essa. É o que todos esperamos. Eu acho que é um alerta também para a gente poder rever o que aconteceu com Mariana, porque a gente é um povo que costuma se sensibilizar muito com esses crimes ambientais, tragédias, seja desastre, seja lá como a gente chame, nesse caso, mas a gente esquece muito rápido, né? Porque o Brasil tem sempre uma treta atrás da outra, então a gente acaba não cobrando as providências até o fim. Eu acho que está na hora de se rever também as punições à Mariana, para ver se tudo aconteceu de maneira justa. E foi o que disse uma pessoa agora em entrevista à Jovem Pan. Em Mariana foram dezenas. Dessa vez em Brumadinho, centenas. Será que teremos milhares? Porque outras barreiras também estão em risco lá em Minas Gerais. O estado de Minas divulgou no ano passado que 50 barreiras estavam em estado de risco em Minas Gerais, e a de Brumadinho não era uma delas. Não era uma delas. Então você imagina como que estão as outras. Imagina o resto.